Iniciando a nossa live hoje sobre um tema importante que passou semana passada despercebido, mas nós estamos resgatando ela e hoje nós trouxemos uma pessoa importante para tratarmos sobre esse tema. Quando se fala em orçamento, nós temos que trazer um economista. E aí estamos aqui hoje com o Expedito Veloso, nosso professor de economia e diretor do banco e ex-diretor do Banco do Brasil. O tema de hoje é um tema um pouco complexo, mas importante para a gente tratar aqui sobre essa questão do orçamento secreto. Expedito, diretamente aqui ao ponto. Esse orçamento secreto que vem aí de 2020 para cá, o orçamento todo já está embolado desde 2020 para ser aprovado, né? A gente tem visto, tem muita confusão sobre esse orçamento de 2020 para 2021. Chega agora em 2021, a gente encontra essa peça que é esse orçamento secreto. Eu já tinha escutado falar sobre a questão de amigo secreto, que a gente brincou muito sobre amigo secreto, mas eu não tinha visto nada ainda sobre orçamento secreto. É a primeira vez que nós estamos vendo aqui no Brasil falar sobre orçamento secreto. Já tinha visto também sobre atos secretos lá no Senado, né? Nós temos até um distrital aí que brincou bastante com essa questão de atos secretos. E aí ele vai dar uma lembrada, a população vai dar uma lembrada sobre essa questão do ato secreto, mas estamos aí com esse tema, que é um tema fundamental, porque a economia hoje passa por uma situação difícil no Brasil e no Distrito Federal. E como é que estamos essa questão do orçamento secreto? Isso é importante, Expedito, por isso que a gente está aqui contigo hoje, para tentar entender sobre essa questão do orçamento secreto, como é que surge isso no governo federal. Você podia mais ou menos explicar a gente de uma forma mais simples, né? Porque para entender essa parte do orçamento é um pouco mais difícil, mas de uma forma bem simples para que a população consiga compreender sobre a questão do orçamento secreto. Expedito. Hugo, primeiro eu queria parabenizar pela ousadia, pela iniciativa, parabenizar o blog News Reverso, que é um blog mantido por você e que tem trazido questões muito importantes para toda Brasília e para todo o país, até porque a mídia hoje não tem fronteira. Mas é assim, a gente poderia chamar de orçamento secreto, mas também poderia chamar de orçamento paralelo. Esse nome que está sendo utilizado ele é importante porque facilita o diálogo com a comunidade. Mas o fato é que existe uma fração do orçamento que está sendo gerida em parceria com aqueles deputados que são submissos, que seguem esse governo genocida e que tem uma prática que de enviar emendas ou adquirir objetos, de um modo geral, objetos agrícolas, como tratores, etc. Por isso, um setor da mídia usa o termo tratoraço, para comprar máquinas para estados e municípios. Mas aí, a gente não pode esquecer que existe uma questão de fundo, que é a questão mais relevante, que esses objetos estão sendo adquiridos com preço superfaturado. As informações que nos chegam é de superfaturamento de até quase 300%. Ou seja, alguém vai numa loja de máquinas agrícolas, compra lá 100 milhões em máquinas e equipamentos e manda emitir uma nota de 400 milhões. Então, você cumpre um papel fundamental em trazer e tornar essa questão mais transparente para a sociedade, porque hoje não tem dinheiro, veja bem, não tem dinheiro para a Covid. O governo o tempo todo diz que não tem dinheiro para combater a crise sanitária, não tem dinheiro, veja bem, não tem dinheiro para melhorar o auxílio emergencial. Veja que o auxílio emergencial, a maioria deles, é na faixa de R$200. Qual família que sobrevive durante 30 dias com R$200? Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para as empresas, para que elas possam voltar a funcionar normalmente, mas tem dinheiro para comprar meia dúzia de parlamentar, para fortalecer um governo assassino, um governo genocida, e que não tem responsabilidade nem com a coisa pública, nem com os princípios federativos que tem como referência a transparência. Eu acho que esse é o ponto central. Só para explicar para o pessoal que está chegando aí, antes de iniciar, já iniciamos acelerado, você percebeu aí, né? Olha só, como tá tudo aqui ao vivo aqui, galera, entra aí, ó, dá um like aí, curte aí pra gente aí chegar pelo menos dar uns 10 mil aí cadastrados no nosso site. É importante aqui, Expedito, você falou um pouco dessa parte de compra
né, da base, né, de apoio. Então, assim, essa questão do orçamento, né, ele gira em torno dessa questão da eleição do atual presidente Arthur Lira, né, essa base desse orçamento que foi votado no ano passado, né, que então precede a eleição dele, correto? Estamos corretos nesse posicionamento? É isso que você... Normalmente você tem a figura das emendas, que hoje são emendas impositivas, ou seja, feita a emenda, o governo federal tem que executar, mas são emendas ou individuais, ou de bancada, ou de comissão, e essas emendas são impositivas. As emendas do relator, que é esse valor de mais ou menos 3 bi, ao qual a gente está falando, tradicionalmente, o Ministério da Economia, juntamente com os demais ministérios, eles usavam critérios técnicos para destinar esses recursos. De uma hora para outra, começou a chegar ofício lá no Ministério da Economia, no Ministério do Desenvolvimento Regional, com expressões minha emenda, meu município, meu eleitor, e são emendas que têm um cunho completamente fora dos valores, dos princípios técnicos. E aí, Hugo, é bom chamar a atenção para isso, porque nós tivemos eleições em 2020, eleições municipais, nós tivemos a eleição do deputado federal em 2018 e teremos eleições agora em 2022. Quero crer que possa ser algo diferente, mas tudo indica que esse dinheiro, esse superfaturamento, ou é para pagar a dívida de campanha de 2018 ou 2020, ou é para fazer caixa para 2022. Por isso, o Tribunal de Contas da União precisa fazer uma investigação profunda. Esse assunto não pode passar batido. Você colocou muito bem na abertura que várias questões de cunho importante para o país em decorrência da pandemia têm de alguma forma abafado esse tema, deixado esse tema como um tema secundário, mas nós precisamos passar esse país a limpo. E para a gente passar esse país a limpo, é fundamental que esse orçamento paralelo, que ele seja investigado profundamente. É dentro disso que a gente está aqui hoje discutindo esse importante tema que surge de uma forma assim, a gente faz até essa brincadeira de amigo secreto, né, de ato secreto, porque se você pegar aquela questão do ato secreto lá no Senado, foi uma confusão tão grande que o diretor de lá veio parar como distrital aqui. Sim. E nessa questão desse orçamento secreto também chegou aqui no Distrito Federal, né? Daqui a pouco nós vamos entrar nesse tema, porque o governador daqui também me parece também que está no meio desse... E a deputada Flávia Arruda também. E a deputada Flávia Arruda. Só que a gente não só o governador. Daqui a pouco, olha só, vamos entrar nesse tema. Mas antes, vamos aqui só reforçar e explicar um pouco mais, deixar um pouco mais claro para as pessoas que estão nos assistindo, essa parte do orçamento que foi encaminhado e que hoje está sendo utilizado. Então, como é que, para quem está assistindo, como é que ele consegue visualizar isso de uma forma mais simples? Como é que funciona hoje? Hoje funciona cada parlamentar, lá no governo no federal, tem um valor X, né, que no caso seria 8 milhões para cada parlamentar. Mas como é que consegue justificar que o ex-presidente do Senado conseguiu 200 milhões de indicações dentro desse orçamento? Né? Então, assim, como é que a Câmara Federal vai justificar esse orçamento? Né? Como é que se deu tudo isso? Era isso que a gente tem que discutir um pouquinho para tentar ver como é que essa linha, como é que sai daqui da Câmara, vem para o Executivo, né? Que a gente sabe aqui, basicamente, que é importante entender que a ideia do governo federal, então do Bolsonaro, é montar uma base para ele, correto? Uhum. Ele montar uma base para ele pegar, e naquele período lá estava discutindo a questão do impeachment dele, se tinha ou não tinha, e a questão da eleição do Arthur Lira, se eu estou correto. Então, como é que se dá tudo isso aí, esse emaranhado de coisas, até saiu bom para o presidente, a gente pode falar assim, o presidente, porque acabou com o impeachment, não se vê falar mais em impeachment de presidente na Câmara Federal, e hoje os parlamentares estão conseguindo aí, cada um comprar, mandar seu dinheiro para onde ele quer. Porque esse dinheiro específico não tem um critério técnico. Podemos falar dessa forma. Quando você cita o presidente da Câmara, quando você cita o ex-presidente do Senado,
E quando a gente sabe que tem dezenas de pedidos de impeachment, pedidos com elementos suficientes para ser instalado a comissão de impeachment, tanto na Câmara como no Senado. E aí, quando você vê que o Alcolumbre não deu iniciativa, não tomou iniciativa de colocar em discussão nenhum pedido de impeachment desse genocida que está no poder, bem como o presidente da Câmara, e aí a gente tem que lembrar que o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, também sentou em cima desses pedidos, assim como o Arthur Lira. Então, o que nós vemos é o seguinte: esse orçamento secreto, ele precisa ser explicado com profundidade, até porque tudo indica que esses pedidos de impeachment não estão sendo analisados, mas por debaixo do pano existe aí repasses irregulares de recursos para que esses presidentes da Câmara e do Senado ajam como estão agindo. São dezenas de pedidos. Nós vivemos um momento em que o país, eu não sei se você está acompanhando, mais de 50% da população brasileira, Hugo, não sabe se vai se alimentar amanhã. O índice de empresas que tiver que fechar a porta, e aí nós estamos aqui no Guará, bares e restaurantes, grande parte deles quebraram. Então você tem tudo isso acontecendo e o governo, ao invés de destinar recursos para resgatar essas empresas, para resgatar a dignidade desses milhões de brasileiros, ele vai e compra parlamentares, e compra apoio de parlamentares para que esses processos de impeachment, que são urgentes, eles não transitam, porque se o impeachment transitar na Câmara e no Senado, tenha certeza que a pressão da população vai ser tão grande que ele não vai conseguir se safar e ele vai ser derrubado do poder antes de 2022. Vamos lá, pessoal, vamos lá, olha só. Então nós estamos aqui hoje discutindo com o Expedito Veloso, professor de economia, ex-diretor do Banco do Brasil, um pouco sobre essa parte do orçamento secreto, o que realmente é esse orçamento secreto. Então a gente pode observar que esse orçamento secreto foi criado, né, pela Câmara Federal como um mecanismo para separar uma parte do recurso do relator, né, do orçamento de 2020, né, de 2020, para ali de forma escondida, né, velada, vamos falar aquela coisa disfarçada, né? É orçamento secreto por quê? Porque não era para todos, né? Se é algo público, se é algo que era para todos, então todos os parlamentares teriam que saber basicamente do que é que está tratando aquele orçamento ali, aquela parte daquele orçamento, né? Então, Expedito, e para o DF? Como é que a gente chega aqui no DF? Como é que a gente pode ver o morador daqui do DF, nós que estamos aqui no DF, como é que a gente consegue visualizar esse cenário onde o governador do DF, lógico que ele tem uma aproximação muito grande com o Bolsonaro, né? Não só na parte das políticas, né, que encaminhada pelo governo federal, mas também agora a gente vê que ele também tem essa relação, porque ele teve essa condição de indicar dentro dessa emenda, também dentro desse pacote que foi os parlamentares indicou, pelo que foi passado pelo Estadão, o Ibanez, aqui, governador do DF, também indicou 7 milhões, e o interessante é que esses 7 milhões não foi para aqui do DF. A pergunta que eu te faço: pode o nosso governador indicar esse recurso? E além disso, eu queria que você aqui citou a questão da Flávia Arruda, para onde ela colocou esse recurso? Você sabe dizer? Esses recursos, esses 3 bi, eles não estão subordinados a nenhum princípio de transparência nem de controle. Mas o Ibanez, é importante a gente lembrar que não é a primeira vez que ele faz isso. Ele destinou para a mesma cidade diversos kits que foram destinados ao DF para verificação, para verificação e feitura de exame de Covid, ele destinou para a cidade dele. Agora ele destina um recurso novamente para a cidade dele. É bom lembrar que ele tem fazenda lá e provavelmente isso vai beneficiar a fazenda dele. Ele diz que não, mas tudo indica que tem uma relação de interesse, porque o Ibanez só pensa em dinheiro, né? A gente tem que lembrar disso. O Ibanez, aquilo que tem no olho dele não é menino dos olhos, é o cifrão do olho. O pessoal chama ele de Tio Patinhas, o Ibanez. Colocaram o apelido dele de Patinhas, porque o Tio Patinhas gostava muito de dinheiro.
Ele é o verdadeiro tio Patinhas. É bom lembrar o seguinte, que Brasília tem um dos piores índices de distribuição de renda do país. O governador, se ele tivesse a dignidade de agir na impessoalidade, de forma a não ter parcialidade na destinação dos recursos, ele poderia destinar esses recursos para Brasília. Se você for em Itapuã, em Pôr do Sol, em Sol Nascente, na região de Planaltina, Arapuanga, Vale do Amanhecer, e na Estância, você vai encontrar tanto lugar com tanta pobreza. E eu vou afirmar uma coisa aqui, que eu não tenho os números para fazer o contraponto, mas eu diria mais pobres do que essa cidade que recebeu essa destinação dos recursos do Ibanez. Então nós teríamos, se ele de fato está preocupado em alcançar a população mais pobre, ele poderia destinar esses recursos para instrumentalizar, por exemplo, a administração do Guará. A administração do Guará e as administrações regionais, não sei se você sabe, mas ela não dispõe de maquinário nenhum. Qualquer coisinha que tem que ser feita, tem que ser pedida a Nova Cap, a Terra Cap, a Bela Cap, enfim. Você precisa de uma outra entidade, de uma outra empresa vinculada ao DF. Por que ele não transformou esses recursos em máquinas e equipamentos para instrumentalizar as administrações regionais, que tanto precisa? E aí eu concluo lembrando que hoje mesmo saiu uma entrevista minha no jornal aqui do Guará, e eu chamava a atenção para esse aspecto. É necessário que as administrações regionais tenham um mínimo de máquinas e equipamentos para resolver problemas do dia a dia. E não tem. E aí ele manda esse dinheiro lá para o Piauí. E, logicamente, que essas máquinas também foram superfaturadas. O TCU precisa perguntar ao governador se checar esse número, porque eu não vi o caso específico do DF em relação a superfaturamento na aquisição de máquinas e equipamentos, mas a informação que nos chega é que essas máquinas também foram compradas com sobrepreço. Portanto, nós precisamos fazer essa verificação e cobrar do governador mais responsabilidade com o seu cargo e com o Distrito Federal. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui hoje com esse bate-papo aqui com o Expedito Veloso, professor de economia, ex-diretor do Banco do Brasil, para explicando assim, tentando desmistificar o que é esse orçamento secreto. Então a gente poderia, Expedito, assim, em umas breves palavras, falar que isso foi uma movimentação oculta do governo federal, né, que o governo federal realmente fez, para organizar uma base política para impedir o seu impeachment e eleger o presidente do Congresso, no caso da Câmara Federal, da Câmara e do Senado, né, no caso do Congresso. Exatamente. Lá o Arthur Lira, né? Então, essa basicamente é a articulação que foi feita dessa questão desses orçamentos secretos. Correto? Correto. O que nós estamos vendo aí, Hugo, é o submundo da política. É o que está acontecendo à margem da lei. Você deve lembrar dos anões do orçamento lá atrás. Na época dos anões do orçamento, o que aconteceu era mais ou menos isso. Para comprar apoio político, você tinha, e a palavra anões, não sei se você lembra, está associada à destinação de verba para um conjunto de parlamentares sem muita expressão. Muitos eram deputados de primeiro mandato, ou deputados que tinham uma atuação bem regionalizada e que eram coronel numa região X ou Y. Então você tinha esse procedimento para comprar apoios parlamentares. Esse apoio volta agora com o nome, ou pelo menos a mídia trabalha o nome como sendo orçamento secreto, orçamento paralelo, mas o fato é que o nome não importa se é secreto, se é paralelo. Nós sabemos que esse orçamento está sendo utilizado à margem da lei. Essa é a questão, é um orçamento utilizado à margem da lei, comprando máquinas e equipamentos superfaturados, provavelmente para pagar dívidas de campanha ou para fazer caixa para a campanha em 2022. Por isso, nós, enquanto cidadãos que cumprimos o nosso papel, pagamos os nossos impostos, a gente precisa exigir que o Tribunal de Contas da União cumpra o seu papel institucional e verifique cada centavo desse dinheiro
que foi certamente destinado a alguma coisa Expedito, você acabou de falar aí do Tribunal de Contas da União. E é importante a gente relembrar aqui que o Tribunal de Contas da União, ele viu como uma pedalada fiscal um ato de ilegalidade. Mas esse orçamento secreto pode ser considerado uma ilegalidade? Pode ou não pode? Tem essa questão aí junto dessa questão financeira? Olha, pode não, é. Aliás, a pedalada fiscal que levou ao impeachment da presidenta Dilma, ele é aquilo que foi utilizado como motivo para tirar a Dilma do poder, foi uma aberração. Até porque a prática de contabilizar no mês seguinte uma coisa que aconteceu no último dia do mês anterior, acontecia desde o governo Collor, o governo Itamar, o governo Fernando Henrique. Então, é apenas a repetição de algo que sempre se fazia e não é nenhuma aberração, até porque é uma sutileza. Olha, se no mês 5 você contabilizou algo do mês 4, ora, se você no mês 6 contabilizar o mesmo valor do mês 5, você simplesmente está fazendo essa otimização para que você possa equilibrar essa equação, porque algo vem sendo empurrado e pedalado no dia a dia, por isso recebe o nome de pedalada fiscal. Mas o mais interessante é que o general, o chefe da Casa Civil, o ministro da Casa Civil, ele tem participado diretamente dessa relação com o Centrão. E aí, Hugo, eu já fiz até concurso para as Forças Armadas quando eu era menino, e eu queria dizer aqui da importância que eu acho que as Forças Armadas têm para o país. Tem países que têm a opção de não ter Forças Armadas. Vários países, se eu não me engano, a Suíça não tem Forças Armadas, Costa Rica não tem Forças Armadas. Tem vários países que fizeram a opção de não ter Forças Armadas. Eu acho que um país com a dimensão territorial brasileira precisa ter as Forças Armadas. Mas você sabe o que tem me preocupado muito em relação a tudo isso e a esse inchaço de militar no governo? É porque o governo é muito ruim. O governo é muito ruim. E essa imagem de um governo inapetente, essa imagem está sendo transferida também para as Forças Armadas. E é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, o ministro da Casa Civil, tudo indica que ele participou dessa negociação que envolve a destinação de recursos para o Centrão, que hoje dá sustentação ao governo genocida. Portanto, é fundamental que a gente se preocupe também com a manutenção da imagem das Forças Armadas. E o que está acontecendo tem sido muito ruim para as Forças Armadas como um todo. Isso é verdade. Então é isso aí, estamos aqui encaminhando para o final, né? Tratamos hoje um pouco sobre esse tema tão importante, que é para termos aí um pouco mais de facilidade até para tratar sobre essa questão de orçamento secreto. Porque quando fala em orçamento secreto, todo mundo já fica preocupado. Mas a gente vê que a utilização desse orçamento foi um orçamento totalmente politizado, né? Onde não houve critérios técnicos, né? E muitas pessoas têm que se explicar e dar explicação para onde foi esse recurso foi enviado e por que foi enviado, e tem que haver essa investigação, que é isso que o nosso especialista aqui na área de economia, Expedito Veloso, está nos colocando, né? E também é importante aqui, Expedito, vamos deixar aqui aberto aqui o canal para a deputada Flávia Arruda. Flávia Arruda, para onde a senhora mandou o recurso da senhora? Né? Que é importante, né? Porque é uma parlamentar do DF, né? Que mandou esse dinheiro, para onde mandou? E o que foi feito com esse dinheiro? Né? Que é um dinheiro secreto? Boa pergunta. A Flávia Arruda deve essa explicação à população de Brasília. E vou te afirmar, se ela não der a explicação, isso vai surgir em algum momento, porque a gente vai descobrir isso, a gente vai tornar isso público e a gente vai denunciá-la junto à população do Distrito Federal. Até porque ela faz parte do governo que não tem nenhum compromisso com a nossa cidade. O Ibanez insiste em apoiar esse genocídio e eu espero que a população de Brasília, em 2022, dê a resposta com a mesma contundência que vai dar a resposta ao Bolsonaro, elegendo Lula presidente, como uma demonstração de que a sociedade está atenta ao que está acontecendo no Brasil, e mais do que isso, está atenta ao modelo republicano de governo que o presidente Lula fez nos seus 2 mandatos, mas mais do que isso,
que também dê a devida resposta ao Ibanez, tirando e apiando ele do Palácio do Buritis, porque ele não representa adequadamente os interesses aqui da população do Distrito Federal. É isso aí, queremos agradecer a todos que acompanharam aí a nossa live aqui hoje. E assim, deixamos aí, vamos estar aqui atentos e acompanhando esse desenrolar desse orçamento secreto, porque tem muito pano para manga. Hoje nós sabemos que temos aí, estamos passando por uma CPI no Senado, que é uma CPI muito importante, que nós torcemos para que ela dê certo, principalmente agora com ela convidando, né, intimando o nosso governador daqui do Distrito Federal aí depois se explicar, e aí a gente vai acompanhar de perto. É isso aí, boa tarde. Expedito. Parabéns, Hugo, parabéns ao News, como é que é? News Reverso. News Reverso, eu acho que é importante esse blog, mais um canal que vai permitir à população buscar informações fidedignas. Parabéns, Hugo. É isso aí, obrigado, um abraço a todos, até mais.